Oi, pessoal, bem-vindos ao canal Ale Audiobook Além das Páginas. Continuando com a nossa jornada de autoconhecimento através da leitura deste livro, Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer. Dando prosseguimento ao capítulo 6, Compreendendo e Superando a Depressão. O Espírito Santo como elevador. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, para que Ele possa permanecer com você para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Você sabia que até mesmo o ministério do Espírito Santo é de elevação? Quando Jesus ascendeu ao céu, Ele disse aos seus discípulos: Vou pedir ao Pai que envie sobre vós o Espírito Santo para ser o vosso Consolador. A palavra grega da qual a palavra Consolador é traduzida neste versículo é paraletos, que significa chamado para o seu lado, isto é, para o seu auxílio. Em outras palavras, o Consolador é aquele que fica ao lado para encorajar, edificar e exortar. Tudo o que o Espírito Santo faz é para nos manter elevados. Cada um de nós tem que enfrentar e lidar com decepções e pessoas e situações desanimadoras todos os dias de nossas vidas. Recebemos o Espírito Santo para nos ajudar a fazer isso. Ele é o nosso estimulante permanente para evitar que fiquemos deprimidos. Pressionando ou pressionado para baixo. Não considero, irmãos, que eu tenha capturado e tornado meu. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo em direção ao alvo. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Como afirmei, a palavra depressão não aparece na versão King James da Bíblia, então procurei no dicionário. De acordo com Webster, deprimir significa 1. Para diminuir o ânimo, tristecer. 2. Para pressionar para baixo, abaixar. 3. Para diminuir a atividade ou a força de, fraquecer. Quando Satanás vem contra você e eu para nos deprimir, ele está tentando abaixar nossos espíritos, nos entristecer, nos oprimir, para diminuir nossa atividade e força para Deus. Ele está tentando nos impedir de avançar, porque um dos sinônimos da palavra deprimido é para trás. Satanás quer usar a depressão para desligar nossa tomada de energia, para nos levar para trás, enquanto Deus quer nos capacitar e nos impulsionar para frente. A questão é, estamos pressionando ou sendo pressionados? Os efeitos da depressão. Uma das definições do dicionário para a palavra depressão é uma área funda abaixo de seus arredores, oca. Satanás quer nos arrastar para uma posição afundada, para que fiquemos abaixo de todos mais e oco por dentro. A definição psiquiátrica de depressão é uma condição neurótica ou psicótica marcada por uma incapacidade de concentração. Na depressão extrema, uma pessoa pode ficar tão incapaz de se concentrar que é capturada por Satanás. Em minha própria vida, estive em um estado tão deprimido que poderia ler a mesma frase de um livro repetidas vezes e ainda assim não entender o que ela dizia. Por quê? Porque minha mente não estava funcionando corretamente. Estupidez, incapacidade de concentração, insônia e sentimentos de desânimo e culpa, e até mesmo afastamento total ou parcial da sociedade, são sintomas de depressão extrema. Às vezes ficava tão deprimida que não queria ver ninguém, nem mesmo me vestir. Eu só queria ficar sentada em um quarto escuro sozinha e sentir pena de mim mesma. A única coisa que eu fazia para passar o tempo era assistir algum filme emocionante na televisão que me deixaria chorando a noite toda. Na verdade, quando Dave e eu nos casamos, fiquei tão deprimida que pensei que queria cometer suicídio. Então, marquei uma reunião para conversar sobre isso com meu pastor. Quando nos conhecemos, eu tinha me preparado cuidadosamente para a ocasião, como sempre faço quando saio. Assim que entrei em seu escritório, disse: Pastor, acho que vou me matar. Não, você não está, disse ele. Ah, sim, estou, respondi. Não, você não está, ele repetiu. Pessoas que planejam cometer suicídio não se dão ao trabalho de pentear os cabelos, se maquiar e se arrumar.
Então ele estourou totalmente minha bolha. O que eu estava sofrendo não era de depressão suicida, mas simplesmente de uma depressão mais branda e mais de forma miserável, provocada por ouvir o inimigo em vez de ouvir o Senhor. Causas da depressão. Quais são as causas da depressão? Existem muitas. Um deles é a culpa. Algumas pessoas estão tão sobrecarregadas com a depressão causada por um sentimento de culpa que precisam ser hospitalizadas. No decorrer do meu ministério, encontrei pessoas que estão, na verdade, num estado catatônico, porque se culpam por algo ou por tudo que lhes aconteceu nas suas vidas. Uma razão pela qual devemos resistir às tentativas de Satanás de nos levar ao desespero e à depressão é evitar acabar no estado tal que tenhamos de ser hospitalizados ou ficaremos catatônicos. A palavra não promete que nunca seremos atacados por decepção, desânimo ou qualquer uma dessas outras emoções negativas, mas nos assegura que quando elas surgirem em nosso caminho, poderemos nos defender com sucesso contra elas, porque temos o Espírito da Verdade dentro de nós para nos ajudar. Como vimos antes, o Salmo 34, versículo 19 diz: Muitos males confrontam o justo, mas o Senhor o livra de todos eles. Nunca presuma que só porque você é cristão, você está isento de ataques do inimigo ou fora do alcance de seus dispositivos. Apenas saiba que quando esse ataque vier, você terá o poder de Deus dentro de você para resistir e superar tudo que possa ser enviado para destruí-lo. A vitória vem reconhecendo que você está sendo atacado e sabendo o que fazer para derrotar o inimigo por trás do ataque. O mundo pode ser passivo, mas você e eu devemos ser ativos. O mundo pode operar na carne, mas devemos operar pelo Espírito que vive em nós e está lá para nos fortalecer, guiar e capacitar. Outra causa da depressão é um complexo de inferioridade. Cada um de nós temos pontos fortes e fracos. Precisamos encarar a verdade sobre nós mesmos, mas não devemos nos rebaixar por causa das nossas fraquezas humanas. Devemos simplesmente aprender a não manter nossa atenção focada em nós mesmos o tempo todo. Em vez disso, devemos permitir que o Espírito Santo direcione as nossas mentes para qualquer verdade que Ele queira que enfrentemos. Uma terceira causa da depressão é a mudança. Muitas vezes, a razão pela qual temos tantos problemas com nossos sentimentos é porque existe algum tipo de desequilíbrio químico em nosso corpo. Agora, isso não significa que devemos nos culpar por todo o sentimento de depressão, por mudanças físicas ou químicas, mas essa é uma causa possível de ser levada em consideração. Já lidei com pessoas que chegaram ao ponto de se suicidarem apenas para descobrir que nada havia de realmente errado com elas, mental ou emocionalmente, apenas fisicamente. Depois que o problema físico foi efetivamente resolvido, eles puderam retornar à vida normal. Em minha vida, passei por 3 grandes cirurgias. Cada vez fui avisada pela equipe médica que algum tempo depois de receber alta do hospital, provavelmente passaria por um período em que me sentiria deprimida. Isso, disseram-me, é uma parte normal da nossa constituição física. Embora eu pensasse que isso não aconteceria comigo e que mesmo que acontecesse eu apenas repreenderia em nome de Jesus, experimentei isso depois da minha primeira operação. E foi um problema muito maior do que eu imaginava. Na próxima vez que fiz a cirurgia, estava muito melhor preparada para lidar com isso. Outras mudanças de tipo médico incluem a mudança de vida para as mulheres e a crise da meia-idade para os homens. Geralmente, quando as pessoas não cuidam adequadamente de seus corpos na juventude e na meia-idade, vários problemas começam a se desenvolver. À medida que as mulheres experimentam uma perda do hormônio feminino estrogênio, por exemplo, elas podem começar a sofrer mudanças em seus corpos que têm um efeito tremendo em suas mentes e emoções. Da mesma forma, em certa idade, os homens que sempre estiveram no controle de suas vidas podem de repente começar a sentir que a vida está passando por eles e começar a agir de forma estranha, o que muitas vezes é apenas uma forma diferente de depressão. Outro tipo de mudança é aquela que ocorre em nossa rotina ou existência diária. Coisas como mudar de emprego, mudar de um lugar para o outro, começar uma nova carreira, ou mesmo casar e constituir família, podem provocar tensões emocionais que devem ser enfrentadas. Qualquer tipo de mudança importante, mesmo uma boa mudança como ter um filho ou se aposentar do trabalho, pode causar depressão.
e muitas vezes nem temos consciência do que está causando o problema. Outra causa da depressão é o medo. Temer algo dá a Satanás uma porta aberta para intensificar a causa do medo e torná-lo pior. O próprio medo é uma reação à mudança, ao desconhecido. Uma coisa que devemos compreender é que, embora o medo seja uma reação normal às diversas mudanças pelas quais todos passamos na vida, ele não precisa nos destruir. Com a ajuda do Espírito Santo dentro de nós, podemos aprender a enfrentar o nosso medo e controlá-lo como qualquer outra emoção. Como vimos, entre as muitas outras causas da depressão estão as questões espirituais, como a falta de perdão, a autopiedade e o castigo do Senhor. Vimos também que acumular dívidas enormes, seguindo as nossas emoções, em vez de recorrer à sabedoria de Deus, causará depressão. Algumas pessoas ficaram deprimidas por resistirem ou evitarem o chamado do Senhor em suas vidas. Em vez de prosseguirem com o que Ele os chamou a fazer, tornam-se desobedientes e tentam viver de acordo com os seus próprios planos e desejos. O resultado geralmente se manifesta de forma física, mental ou emocional, como doença ou depressão. Seja qual for a causa da depressão, seja ela física, mental, emocional, espiritual ou alguma combinação desses fatores, existe uma solução. É encontrado na palavra de Deus. Vejamos o exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, para ver como ele lidou com essa coisa chamada depressão. Davi lida com a depressão. Por que você está abatido, ó meu eu interior? E por que você deveria gemer por mim e ficar inquieto dentro de mim? Espera em Deus e espera por Ele com expectativa, pois ainda o louvarei, e meu socorro e meu Deus. Salmo 42, versículo 5. Neste versículo, Davi deixa claro que está tendo um problema de depressão. Gostaria que avaliássemos como ele lidou com isso, porque isso mostra que há cura para a depressão. Ao dissecarmos este versículo, vemos 3 coisas distintas que Davi faz em resposta aos seus sentimentos deprimidos. Ele começa parado de lado, olhando para a sua alma que está deprimida. Primeiro, ele faz uma pergunta à sua própria alma: por que você está abatido? Então, ele dá uma instrução à sua alma: coloque sua esperança em Deus. Finalmente, ele declara o que vai fazer: louvarei ao Senhor. Poderíamos dizer que Davi conversa consigo mesmo. Devemos seguir esse padrão básico de ação ao enfrentarmos nossos sentimentos de depressão. Cada um de nós recebeu o livre-arbítrio. Não devemos permitir que Satanás assuma o controle desse livre-arbítrio, embora seja exatamente isso que ele tentará fazer. Deus nunca tenta assumir o controle do nosso livre-arbítrio. A Bíblia ensina que o Espírito Santo nos inspira, conduz, orienta e dirige, mas nunca diz que ele tenta nos forçar ou pressionar ou nos obrigar a fazer algo que não queremos. No entanto, Satanás está constantemente tentando forçar, pressionar e obrigar-nos a fazer coisas que não queremos. Portanto, em nossa batalha contra a depressão e todas as outras emoções negativas, uma coisa que temos do nosso lado é o nosso livre-arbítrio. Agora vejamos o plano de Davi para superar a depressão. Louve a Deus. Somos ensinados repetidamente que uma das curas para a depressão é louvar a Deus. Quando estamos deprimidos, o plano de ação a tomar é vestir-nos e ir a uma reunião de louvor em algum lugar para que possamos adorar e engrandecer ao Senhor. Devemos ouvir músicas de louvor e ensinamentos repetidamente e cantar ao Senhor, alegrando nossos corações, independentemente de como nos sintamos. Isso é mais ou menos o que Davi está dizendo à sua alma, aos seus sentimentos. Ele está dizendo que não importa como ele se sinta por dentro, ele levantará sua voz em louvor e ação de graças ao Senhor, colocando sua esperança em Deus. Ao agir conforme mencionado anteriormente, como cantar, sair perto de outras pessoas, ouvir coisas edificantes, etc., estamos vestindo a roupa de louvor que Isaías 61, versículo 3, afirma que nos foi dada para o espírito de tristeza. Deus nos fornece o que precisamos para caminhar rumo à vitória, mas devemos colocá-la ou usá-la. Quando nos sentimos deprimidos, não sentimos vontade de cantar. Mas se fizermos isso em obediência à palavra de Deus, descobriremos que o Deus que nos oferece de fato supera ou derrota o que Satanás tenta trazer contra nós. Em outras palavras, Satanás tenta nos derrubar através de sentimentos de depressão.
Deus nos eleva acima da depressão através do canto, de palavras esperançosas e de música inspiradora. Lembre-se do Senhor. Ó meu Deus, minha vida está lançada sobre mim. Por isso, me lembrarei de ti desde a terra do rio Jordão e dos cumes do monte Hermon, desde o pequeno monte Mizar. Salmo 42, versículo 6. Quando você e eu estamos desanimados, do que o diabo quer que nos lembremos? Cada coisa imunda, podre e fedorenta que já aconteceu conosco e cada coisa vergonhosa, detestável e desprezível que nós mesmos já fizemos. Ele quer que fiquemos ali sentados, olhando para o chão, fazendo o inventário da nossa miséria. Ao mesmo tempo, o Senhor quer que levantemos os olhos, as mãos, a cabeça e o coração e cantemos louvores a Ele no meio da nossa situação miserável. Você se lembra do que o rei Saul fez quando foi atacado por um espírito maligno? Ele chamou Davi para tocar sua harpa para acalmar seu espírito perturbado. 1 Samuel 16, versículos 14 a 23. Sempre que sentir que seu espírito começa a afundar na depressão, você precisa agir imediatamente. Não espere até estar no buraco por vários dias antes de começar a fazer algo para elevar seu espírito. Quando Davi sentiu que estava afundando, lembrou-se do Senhor e das coisas boas que ele havia feito por ele no passado. Por que ele fez isso? Porque isso o ajudou. Isso o tirou do poço lamacento em que ele estava deslizando. Cantar, orar, esperar e louvar. Rugido profundo, chama profundo ao trovão de tuas trombas d'água. Todas as tuas ondas e todas as tuas ondas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor ordenará a sua benignidade durante o dia e noite, e à noite sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Por que você está abatido, ó meu eu interior? E por que você deveria gemer por mim e ficar inquieto dentro de mim? Espera em Deus, espera nele, com expectativa, pois ainda o louvarei, a quem é o auxílio do meu semblante, o meu Deus. Salmo 42, versículos 7, 8 e 11. Quando Davi estava abatido, ele disse que o cântico do Senhor estava com ele, uma oração ao Deus de sua vida. Então, no versículo 11, ele prosseguiu dizendo que quando seu eu interior, sua alma, gemeu por ele, como nossas almas gemem por nós em autopiedade, ele colocou sua esperança no Senhor, esperou por ele com expectativa e o louvou. Quem foi a ajuda de seu semblante? Em 1 Samuel 30, versículo 6, quando Davi sofreu a oposição de seus próprios homens, que o responsabilizaram pelo sequestro de suas famílias, lemos que Davi ficou muito angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo, porque as almas de todos eles estavam amargamente entristecidas, cada homem por seus filhos e filhas. Mas Davi encorajou-se e fortaleceu-se no Senhor seu Deus. O que Davi fez para superar sua forte depressão é o que você e eu devemos fazer para superar os nossos quando nossas almas estão amargamente entristecidas e abatidas. Supere e levante-se. O inimigo perseguiu e perseguiu minha alma. Ele esmagou minha vida até o chão. Ele me fez habitar em lugares escuros, como aqueles que já morreram há muito tempo. Por isso, meu espírito está oprimido e desmaia dentro de mim. Meu coração está dentro do meu peito e fica entorpecido. Salmo 143, versículos 3 e 4. O que o inimigo fez com Davi é exatamente o que o diabo quer fazer conosco. Ele está continuamente tentando perseguir a nossa alma, esmagar a nossa vida, fazer-nos habitar em lugares escuros, sobrecarregar o nosso espírito, fazendo-o desmaiar dentro de nós e envolver-nos na escuridão para que o nosso coração fique entorpecido. Satanás quer usar a nossa alma, a nossa mente e as nossas emoções para chegar ao nosso espírito, ao nosso coração. Ele quer destruir a nossa própria vida para que fiquemos imóveis e incapazes de fazer qualquer coisa contra o seu reino das trevas. Embora nós, cristãos, estejamos sujeitos aos mesmos sentimentos e emoções, fadiga e estresse que todos os outros estão, supõe-se que haja uma diferença entre nós e o mundo. Quando as pessoas no mundo ficam sobrecarregadas e desistem, devemos superar e nos levantar. Como fazemos isso? Fazendo o que Davi fez em sua angústia.
Lembre-se, medite, pondere, espalhe-se e levante-se. Lembro-me dos tempos antigos, medito em todos os teus feitos, reflito sobre a obra das tuas mãos. Estendi minhas mãos para ti, minha alma tem sede atrás de ti como uma terra sedenta. Responda-me rapidamente ao Senhor, porque meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que não me torne como os que descem a cova. Faze-me ouvir tua bondade pela manhã, pois em ti me inclino e em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, pois elevo o meu interior a ti. Salmo 143, versículos de 5 a 8. O que Davi estava fazendo nessa passagem? Ele está clamando ao Senhor por ajuda. Quando você e eu nos sentimos afundando no poço da depressão, podemos fazer o que Davi fez aqui. Podemos nos lembrar dos tempos antigos. Podemos meditar em todas as ações do Senhor em nosso favor. Podemos ponderar sobre as poderosas obras de suas mãos. Podemos estender nossas mãos em oração e súplica a Ele. Podemos invocá-lo para nos responder rapidamente, porque estamos nos apoiando e confiando nele. Podemos elevar nossa alma, nosso ser interior a Ele. Todas essas coisas constituem um ato de fé. E o Senhor prometeu responder sempre à fé. Se estivermos sob um ataque menor, isso poderá levar apenas algumas horas ou dias. Mas se estivermos sob um grande ataque, poderá demorar muito, mas muito tempo. Mas, por mais que demore, devemos permanecer firmes e continuar a clamar a Deus até que Ele ouça e responda ao nosso pedido de ajuda. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor nos livrará, assim como livrou Davi de todas as suas desgraças. Procure o terreno nivelado. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Eu fujo para ti para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Deixe o teu bom espírito me guiar para um país plano e para a terra da retidão. Salve minha vida, ó Senhor, por amor do teu nome, em sua justiça. Tire minha vida dos problemas e me livre da angústia. E em sua misericórdia e bondade, corte meus inimigos e destrua todos aqueles que afligem meu interior, pois sou teu servo. Salmo 143, versículos de 9 a 12. Aqui nos versículos finais deste salmo, Davi clama ao Senhor para libertá-lo de seus inimigos, porque ele recorreu a ele em busca de ajuda e proteção. Ele pede ao Senhor que lhe ensine sua vontade, que deixe seu espírito guiá-lo a um país plano. Como vimos, o que Davi pedia quando falava de um país nivelado eram emoções equilibradas. Seguro de quem ele era, Davi foi capaz de se colocar nas mãos do Senhor e permitir que ele tirasse sua vida dos problemas, livrasse-o da angústia, punisse seus inimigos e fizesse com que ele conquistasse a vitória sobre todos os que lhe afligiam a alma, porque pertencia ao Senhor. Você e eu devemos nos colocar nas mãos de Deus e permitir que Ele haja em nosso favor para obter a vitória sobre o diabo e resistir às suas tentativas de nos arrastar para as profundezas da depressão e do desespero. Lutar. Bendito seja o Senhor, minha rocha, minha forte e firme força, que ensina minhas mãos para a guerra e meus dedos para a luta. Meu amor constante, minha fortaleza, minha torre alta e meu libertador. Meu escudo e aquele em quem confio e tomo refúgio. Subjugo meu povo debaixo de mim. Salmo 144, versículos 1 e 2. Aqui nos versículos iniciais do salmo seguinte, Davi continua a louvar ao Senhor, que é sua rocha, sua força, amor, escudo, e aquele em que ele se refugia e que subjuga seus inimigos. Mas observe que Davi diz que o Senhor subjugou seus inimigos a mim, o que significa que Davi teve um papel a desempenhar em sua própria libertação. No versículo 1, ele diz que foi o Senhor quem ensinou suas mãos para a guerra e seus dedos para a luta. Esta é a pista para a cura da depressão. Devemos fazer o que Davi fez. Devemos reconhecê-lo, submetê-lo ao Senhor, clamar por sua ajuda e depois combater essa depressão na força e no poder do Espírito Santo. Como podemos combatê-lo? Passando tempo com Deus, falando sua palavra, erguendo os olhos, a cabeça, as mãos e o coração e oferecendo o sacrifício de louvor e ação de graças ao Senhor, nossa rocha e força, nosso amor e fortaleza, nossa alta torre e libertador, aquele em quem confiamos e nos refugiamos, e aquele que subjuga nossos inimigos sobre nós.
E assim finalizamos a leitura deste capítulo 6. E em breve voltaremos com o próximo. Perdoem alguns ruídos de pets, mas faz parte. Obrigada por estarem comigo e até breve.